Os tricolores não param de chorar. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 da área com vocês dessa quarta-feira com muitas informações do Flamengo e também o treino do Mengão. É isso mesmo, Flamengo que já está esboçando aí a escalação para enfrentar o São Paulo. Daqui a pouco trago essas e muito mais informações para vocês. Tem também, nação, informação sobre o mercado da bola de Carrascal, Wesley e o Wallace. Flamengo volta a negociar com o Carrascal após aquele início de crise, né, que foi abafado agora. Flamengo volta com tudo para tentar a contratação de Carrascal, hein, nação? E é o seguinte, nação, os tricolores estão chorando que não param mais, mano. Não para mais de chorar. Depois de perder pro Chelsea ontem, tomaram a sarrafada do Chelsea. Olha só, cara, quem diria, hein? Quem diria Chelsea na final do Mundial? Foi o que eu falei, mano. Flamengo fez o seu papel, classificou em primeiro lugar, fez o que tinha que fazer. Mas se Flamengo passasse em segundo lugar e caísse nessa chave aí, essa chave mamão com açúcar do Fluminense, do Palmeiras e do Botafogo, Flamengo hoje poderia estar na final do Mundial de Clubes, esperando PSG ou Real Madrid, que se enfrentam hoje à tarde. Já pensou, mano? O Chelsea, que o Flamengo deu uma sarrafada de 3-1, que ficou em segundo lugar do grupo do Flamengo, está aí na final. Poderia ser o Mengão, mas o Flamengo infelizmente deu azar. E é o seguinte, os tricolores estão chorando, reclamando que foram roubados. Mas não é pelo pênalti, não é por causa daquele pênalti que não aconteceu, a mão do cara estava colada, não foi pênalti. Eles estão reclamando por outra coisa, sabe por quê? A contratação do Chelsea, o João Vitor, o João Pedro, né? João Pedro, ex-tricolor, ex-fluminense, cria lá do Fluminense, foi contratado para as oitavas de final do Mundial. Ele foi contratado durante as oitavas de final, entrou contra o Palmeiras e entrou ontem contra o Fluminense e meteu 2 gols do Fluminense. Aí o Fluminense tá falando que foi roubado, que a FIFA roubou o Fluminense, que deixou o Chelsea contratar o jogador com o campeonato em curso. Rapaz, qualquer time poderia contratar, a regra valia para todo mundo, Fluminense. Para de chorar, a regra valia para todo mundo. Qualquer time poderia contratar durante a Copa do Mundo de Clubes. Vocês não contrataram porque não tinha dinheiro. Por isso, mano. Então para de chorar. Eu vou deixar aqui, ó, um livro com passo a passo de como vencer o Chelsea. Vou deixar aqui para o Fluminense, os torcedores do Fluminense, que ó, manda lá para a diretoria, manda pro Renato Gaúcho. Esse livro aqui, ó, passo a passo de como vencer o Chelsea. Vou aproveitar e vou mandar pro Palmeiras também. Vou mandar lá pro Palmeiras também, pro Abel Ferreira, esse livro aqui, ó, do passo a passo de como vencer o Chelsea. Só o Mengão venceu o Chelsea. Só o Mengão venceu o Chelsea. Show de bola, né, galera? Show de bola. Então vamos, fora a zoeira, que tem que zoar mesmo, tem que gozar mesmo. Quando o Flamengo foi eliminado, eles zoaram, vamos zoar também. Tem que ser zoeira assim. Agora, aguente, Fluminense, aguenta. Aí o Fluminense vai chegar. Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil! Não tô vendo a hora deles chegarem lá no aeroporto do Rio de Janeiro. E é o seguinte, nação, vamos lá para as informações do Mengão aqui no canal Wesley Fla12. Chega de zoeira. Por hoje já chega, né? E é o seguinte, eu vou trazer, antes das notícias do Flamengo, vou trazer o treino do Mengão para vocês, que teve a despedida de Gerson. É isso mesmo, teve a despedida do Gerson hoje lá no treino do Mengão. E depois do treino, todas as informações, vou dar o play aqui, assistir junto com vocês. Ó, o play! Tá aí, galera, treino do Mengão, é isso mesmo, Flamengo que voltou aos treinos, focado agora, né, no São Paulo. Vamos enfrentar o São Paulo no próximo sábado, às 4h30 da tarde, tá aí o treino do Flamengo. Crédito das imagens, canal Flamengo TV, aqui no YouTube, passa aqui no YouTube, no canal Flamengo TV, se inscreva lá no canal Flamengo TV e se inscreva também aqui no canal Wesley Fla12, hein, galera, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, e acione o sininho da notificação também para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Tá aí o treino do Flamengo, jogadores se aquecendo, né? A gente que agora tem o desfalque
por enquanto, do Pulgar, né, nação? Que fez cirurgia, vai ficar 3 meses aí fora, né? De 2 a 3 meses fora. O Gerson também, desfalque de Gerson, né? Para o Campeonato Brasileiro também. Gerson que foi no Ninho do Urubu, daqui a pouco tem as imagens do Gerson aí, chegando no Ninho do Urubu após o treino, ele se despediu dos jogadores, foi lá se despedir dos funcionários, né? Tá aí o treino do Mengão, aquecimento por enquanto, né? Aquele bobinho para aquecer. Tá aí o Bruno Henrique, Pedro. Show de bola, treino do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12 para vocês, trazendo aqui as imagens. Daqui a pouco a intensidade vai subir, daqui a pouco a intensidade sobe no treino, aí você vai ver só, o bicho vai pegar no treino do Mengão. Ó o Bruno Henrique aí, ó. O Bruno Henrique tá aí, tá o nosso Jorginho que joga muito, né? Deve assumir aí o lugar do Gerson, né, mano? Deve assumir o lugar do Gerson. Felipe Luiz que deve mudar até o esquema tático, né, com a saída do Gerson. Luiz Araújo deve ficar ali, ao invés de jogar com o Gerson no meio de campo, Felipe Luiz deve jogar com 3 atacantes, né? Com 3 atacantes. E com o meio de campo com De La Cruz, Arrascaeta e o Jorginho, né? Deve formar o meio de campo. O Flamengo deve jogar no esquema 4-3-3. Eu acho que a saída do Gerson deve jogar no esquema 4-3-3. Eu acho que vai ser esse o esquema do Felipe Luiz. Tá aí o encerramento do treino do Mengão, né, nação? Se encerrando o treino, daqui a pouco o Gerson chega aí para se despedir dos seus companheiros. Ele que deve ir para a Rússia no final de semana, ele deve ir para a Rússia nesse final de semana. Gerson deve ir para a Rússia se apresentar, tá aí, ó. O Coringa aí se despedindo dos jogadores, já se despediu dos funcionários. Final de semana deve ir para a Rússia se apresentar lá no Zenit, né, seu novo clube. Contrato de 5 anos, eu acho, em 5 anos de contrato, 3 milhões por mês. Mais meta, se fizer gol, se der passe, cara, tudo mais. Se fizer gol, ganha 200 mil dólares, sei lá. Tá aí o encerramento do treino, né, nação? Show de bola. Tá aí, encerrou o treino do Mengão. Vamos agora para as informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Antes de tudo, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, que ajuda bastante. Deixa o like, nação. Peço aqui humildemente, deixa o like aí e acione o sininho da notificação também para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu? É o seguinte, galera, na manhã dessa quarta-feira, né, hoje, o famoso hoje, o Flamengo realiza mais uma atividade visando o retorno do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado, diante do São Paulo, no Maracanã, hein, galera? Olha só. Com 3 dias de preparação, né, pela frente, o técnico Felipe Luiz terá tempo para ajustar e definir a equipe que entrará em campo na competição contra o São Paulo nesse sábado. Olha só, Felipe Luiz, né, que já começa a esboçar um time aí titular para enfrentar o São Paulo nesse sábado, 4h30 da tarde. Olha só, nação, eu acho, na minha opinião, esse deve ser o time que Felipe Luiz deve entrar em campo. Na minha opinião, deve ser esse aqui. Olha só. A gente que terá o Pulgar e o Gerson, né? Gerson agora é desfalque agora para sempre, né? Então, Pulgar tá lesionado, o Gerson foi vendido, então será 2 desfalques aí para o Flamengo para essa partida. O Gerson agora não é desfalque mais, né? Ele foi vendido, então não vai atuar mais pelo Flamengo. Pulgar vai ficar 30 dias fora, recuperando, né, da cirurgia. Olha só, o goleiro com certeza deve ser o Rossi, né? O goleiro Rossi. Na lateral direita ainda tem uma dúvida ainda na lateral direita entre Wesley e Varela. Na lateral direita, a zaga deve ser formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. A lateral esquerda deve ser o Alexandro. Meio de campo vai ter a mudança. Meio de campo, sim, é o local que vai ter a mudança aí no meio de campo, né? Sem Pulgar e sem o Gerson, o Felipe Luiz deve entrar com De La Cruz, Jorginho e De Arrascaeta no meio de campo. Essa é a minha opinião. É minha opinião. Eu acho que o Felipe Luiz deve vir com De La Cruz, Jorginho e De Arrascaeta. No ataque, um ataque poderoso, hein? Ataque poderoso. Plata, Luiz Araújo e Pedro. Ataque poderoso do Flamengo que pode ser escalado contra o São Paulo no próximo sábado. Plata na ponta direita, Luiz Araújo na ponta esquerda, não necessariamente fixo ali. Eles podem, né, trocar de posição ali, fazer rodízio, né? Uma hora o Plata vai para a esquerda e troca com o Luiz Araújo que vai para a direita e fica ali, ó, flutuando ali entre a direita e a esquerda os dois. Plata tanto joga na direita quanto joga na esquerda também. E o Luiz Araújo no Mundial a gente viu que ele atuou muito pela esquerda. Mas eles podem trocar de posição durante a partida. E Pedro fixo no ataque. Essa é a escalação que eu acho
que Felipe Luiz deve ir a campo contra o São Paulo. Mas ainda tem o treino de hoje, né, pela manhã, 9h30 da manhã. Tem o treino de amanhã, de sexta-feira, né? Tem 2 treinos ainda pela frente. É isso aí. Não, tem o treino de quinta, né? Amanhã é quinta. Quarta, quinta e sexta. 3 treinos pela frente. Tem o treino de hoje que é quarta, o treino de quinta e o treino de sexta. Ainda tem 3 treinos para Felipe Luiz definir a equipe titular que vai enfrentar o São Paulo, mas está aqui um spoiler já, né? Um spoiler aqui já da equipe que deve enfrentar o São Paulo nesse sábado às 4h30 da tarde. Seguindo aqui com as informações, nação, vamos para o mercado da bola agora. Olha só, Wolverhampton tem interesse em Wallace Young. É isso mesmo, nosso cria da base. Olha só, o Wolverhampton da Inglaterra tem interesse na contratação do Wallace Young, um dos destaques do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. A diretoria rubro-negra está ciente do interesse do clube inglês, mas aguarda uma proposta oficial para analisar e liberar ou não o atleta. Olha só, mesmo com o interesse do Wolverhampton, o Flamengo busca uma renovação de contrato com o Wallace Young, que tem vínculo até dezembro de 2027 ainda, hein? O contrato dele só vence em dezembro de 2027, mas mesmo assim o Flamengo quer renovar com o cria. A multa rescisória para clubes do exterior é de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais. É o atual contrato dele. Se quiser tirar ele pagando a multa, tem que pagar 320 milhões de reais. Então o Wallace está resguardado aí pelo contrato, né? Informação aqui do GE. Olha só, nação, outro jogador aqui que pode estar de saída do Flamengo é o Wesley. Olha só, Roma mira Wesley e prepara investida de até 30 milhões de euros. É isso mesmo, nação. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Masio, a Roma tem o lateral direito Wesley como um dos principais alvos para a próxima temporada e prepara uma proposta de 25 milhões de euros, com bônus que podem elevar o valor para o total de 30 milhões de euros, hein, galera? Mano, olha só. O Flamengo, no entanto, espera receber ao menos 30 milhões de euros fixos pela venda do jogador, considerado uma das promessas do elenco rubro-negro. Tá aqui informação, né, do Gianluca Di Masio, do Sky Sports. A Roma, que inicialmente ofereceu 20 milhões de euros, inicialmente fez uma proposta de 20 milhões de euros. Flamengo não aceitou. Agora deve subir agora para 25 milhões de euros mais bônus. Só que o Flamengo quer receber 30 milhões de euros, né? Sem bônus. Dinheiro em Pix sem bônus. Pode dividir, beleza, vai dividir, mas nada de bônus. 30 milhões fixos o Flamengo quer. E olha só, nação, Flamengo retornará a negociações com Carrascal, né? Após a pequena crise que estava se iniciando no Flamengo, né? Ontem teve reunião, Boto, BAP, Felipe Luiz, diretoria, todo mundo se reuniu, então colocou panos quentes nessa crise, abafou a crise. Flamengo não precisa de crise nesse momento, graças a Deus deu uma abafada aí, né? E agora é vida que segue, pelo amor de Deus. Influenciadores do Flamengo, youtubers do Flamengo, jornalistas que cobrem o Flamengo. Chega, vamos deixar esse negócio de crise de lado agora. Não vamos mais falar de crise. Tem gente é o seguinte, tem youtuber que gosta de alimentar crise no Flamengo. Sabe por quê, nação? Porque dá audiência, dá muita audiência a crise no Flamengo. É impressionante. Fluminense estava para disputar uma semifinal de Mundial de Clubes e só se falava de crise no Flamengo. Para você ver a dimensão que o Flamengo toma no noticiário nacional aqui no Brasil, mano. É impressionante. Fluminense em pleno uma semifinal de clubes, de Mundial de Clubes, ia disputar uma semifinal de Mundial de Clubes e só se falava de crise no Flamengo. Para vocês verem a dimensão que toma, uma fagulha, uma faísca que sai lá no Flamengo, a dimensão que toma. Então, todo mundo gosta de crise no Flamengo, sabe por quê? Porque todo mundo lucra. Todo mundo lucra. Todo mundo querendo ver crise no Flamengo por causa disso. Então, youtubers, jornalistas, influenciadores das redes aí, pelo amor de Deus, esquece um pouquinho esse negócio de crise no Flamengo agora.
Vida que segue agora, pelo amor de Deus. Chega, né? Chega. Após crise interna envolvendo a presidência e o departamento de futebol, o Flamengo voltará a negociar, né, com Jorge Carrascal, meia do Dínamo de Moscou. A diretoria rubro-negra também avançará com as renovações, né, de Varela e Wallacian, como eu falei aqui, né? Tá aí na nação. Então agora vamos vida pra frente, segue aí, vamos tentar a contratação de Carrascal, né? Que é um jogador que pode vir para o Flamengo ajudar bastante, pode ser muito importante. E chega de crise no Flamengo, pois eu não aguento mais e a torcida do Flamengo também não, pelo amor de Deus. E é o seguinte, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!